Pessoas levantando carros com uma mão, desaparecendo no ar e abrindo portais como se fosse algo comum. Esses flagrantes parecem desafiar as leis da realidade. Número 1. Olhos brilhando e controle mental. Alguns amigos estavam gravando um vídeo simples para a faculdade, mostrando a rotina do grupo. Tudo parecia normal até que, ao fundo, surgiu uma cena muito estranha. Uma garota apareceu parada, aparentemente imóvel, mas de repente, seus olhos começaram a brilhar enquanto ela encarava um garoto que havia deixado os objetos dela caírem no chão. O menino, visivelmente confuso, pegou os itens e entregou um livro a ela. E aí veio o momento mais bizarro. Ele deu um tapa em si mesmo, como se estivesse sendo controlado por alguma força invisível. Ele parecia completamente dominado, sem qualquer controle sobre seus atos. Porém, assim que a garota se afastou, ele voltou ao normal instantaneamente, como se tivesse acordado de um transe. Foi assustador. Parecia coisa de filme de possessão. Número 2. Empurrão invisível dentro do ônibus. Depois de um dia cansativo, um grupo de estudantes voltava para casa no ônibus escolar. Tudo seguia tranquilo até que a câmera flagrou uma discussão entre duas meninas e dois garotos. A princípio, parecia apenas um desentendimento qualquer, mas o que aconteceu depois pegou todo mundo de surpresa. Um dos garotos avançou correndo na direção das meninas e então uma delas estendeu calmamente a mão em sua direção. No mesmo instante, o garoto foi jogado para trás com força, colidindo contra o ônibus, como se tivesse levado um empurrão invisível. Todos que estavam ali ficaram chocados. Nem mesmo a própria garota parecia entender o que tinha acabado de fazer. Ela ficou apavorada, sentindo o peso do que poderia ser um poder oculto. Ter superpoderes não parecia tão empolgante assim naquele momento. Parecia, na verdade, algo assustador. Número 3. A garota que levita na floresta. Um vídeo estranho apareceu na internet e viralizou em pouco tempo. Nele, uma mulher segurava um bastão e estava sozinha no meio da floresta. Alguns segundos depois, ela começou a levitar, subindo do chão com movimentos controlados, como se já tivesse feito aquilo antes. O vídeo deixou todos em choque. Muitos começaram a acreditar que ela tinha algum tipo de superpoder. Foi aí que começaram a chamá-la de Supergirl. Mas o mais intrigante era imaginar. E se ela não fosse a única? E se existissem outros como ela, vivendo entre nós, fingindo serem pessoas comuns, apenas esperando o momento certo para se revelarem? Número 4. Homem de preto e desaparecimento misterioso. Dois amigos caminhavam pelas ruas da cidade quando se depararam com algo perturbador perto de algumas lixeiras. Entre o lixo, havia um corpo aparentemente sem vida, jogado ali, intacto. Os dois ficaram paralisados. Ninguém havia denunciado nada, nem mesmo parecia haver movimentação de emergência. Enquanto tentavam entender o que estavam vendo, um homem vestido completamente de preto apareceu do nada. Ele se aproximou do corpo sem dizer uma palavra e o tocou. No segundo seguinte, ambos desapareceram diante dos olhos dos amigos, sumindo no ar como mágica. Os dois amigos ficaram completamente congelados, sem palavras para descrever o que presenciaram. Quem era aquele homem? Um anjo da morte? Um ser sobrenatural? O mistério permanece até hoje. Número 5. Menina levanta carro com uma mão só. Uma garota estava tentando pegar algo que havia caído embaixo de um carro. A forma como ela resolveu o problema foi tudo menos comum. Ela simplesmente levantou o carro com uma única mão, como se não fosse nada demais. E não parou por aí. Logo depois, ela foi até o lado do carro e o empurrou com facilidade. O veículo deslizou como se fosse feito de isopor. Em seguida, ela pegou seu spray debaixo do carro e saiu andando tranquilamente, como se aquilo fosse parte da rotina. Mas agora, o mundo inteiro sabe. Ela tem poderes e não está mais tentando escondê-los. Número 6. Portal no meio da floresta. Uma câmera de trilha nos Estados Unidos estava gravando imagens comuns da floresta até que capturou algo totalmente fora do normal. Um homem corria entre as árvores parecendo estar fugindo de alguma coisa. E de repente, ele simplesmente desapareceu. Sumiu sem deixar nenhum rastro. As pessoas pausaram o vídeo e começaram a analisar com mais atenção. Foi então que perceberam um clarão, algo que se parecia com um portal, abrindo-se bem na frente dele. Sem hesitar, o homem entrou no portal. Essa foi a última vez que alguém o viu. Desde então, ele nunca mais foi visto ou localizado. Número 7. Garota com telecinesia em uma cafeteria. Um grupo de amigos estava sentado em uma cafeteria.
rindo e conversando normalmente. Tudo corria bem até que um deles notou um copo se movendo sozinho sobre a mesa. Poucos segundos depois, a mesa inteira deslizou como se tivesse sido empurrada. Foi aí que perceberam algo estranho. Na mesa ao lado havia uma garota, e a cada vez que o copo ou a mesa se moviam, sua mão fazia um pequeno movimento sincronizado. Um dos amigos, assustado, pegou um copo como se fosse jogá-lo. Mas antes que pudesse fazer algo, a garota apontou a mão em sua direção e ele foi jogado para trás, caindo no sofá como se tivesse sido empurrado por uma força invisível. Naquele momento, todos perceberam que ela tinha poderes. Alguns chamaram de psicocinese, a habilidade de mover objetos com a mente. Número 8. Mulher faz o marido desaparecer com um chute. Um casal caminhava pela cidade quando começou a discutir. Nada fora do comum. Brigas de casal acontecem o tempo todo. Mas o que veio a seguir foi totalmente inacreditável. Durante a discussão, a mulher deu um chute no marido e no exato momento em que seu pé encostou nele, ele simplesmente desapareceu. Sim, ele sumiu na frente de todo mundo. O mais surpreendente é que a cena foi registrada por 2 câmeras de ângulos diferentes, ou seja, não dá para negar o que aconteceu. A mulher ficou apavorada, completamente sem entender o que havia feito. Seria abdução alienígena? Ou algo ainda pior? Até hoje ninguém sabe o destino daquele homem. Número 9. Homem atrai raios no céu. Alguns moradores estavam aproveitando o tempo nublado quando viram algo totalmente fora do normal. Um homem estava levitando no céu. Só isso já seria estranho o suficiente. Mas o que chocou a todos foi que relâmpagos começaram a se concentrar ao redor dele, como se fossem atraídos por sua presença. Mesmo com os raios caindo tão perto, ele parecia calmo, flutuando sem qualquer sinal de dor ou medo. Era como se ele tivesse controle total sobre a tempestade. Como se ele estivesse chamando os relâmpagos para si, manipulando o clima com um simples pensamento. Quem viu, ficou em choque. Aquilo não era algo que se vê todos os dias. Parecia poder além da imaginação humana. Número 10. Mulher é sugada por um portal em plena calçada. Enquanto monitorava o tráfego da cidade, uma câmera de segurança flagrou uma cena inacreditável. Uma mulher estava parada calmamente na calçada, mas ao lado dela surgiu algo estranho. Uma espécie de portal, como os que vemos em filmes de ficção científica. Antes que qualquer pessoa pudesse reagir, algo invisível puxou a mulher para dentro do portal. Em questão de segundos, ela desapareceu completamente e o portal se fechou logo em seguida. A gravação deixou todo mundo boquiaberto. Ninguém sabe para onde ela foi. Outro mundo? Outro universo? Ou algo ainda mais bizarro? Tudo o que restou foi o vídeo, como única prova de que aquilo realmente aconteceu. Número 11. Homem com poder de controlar animais. Um vídeo publicado em abril de 2025 fez a internet entrar em colapso. Um homem pedalava tranquilamente por um deserto, até que algo completamente fora do normal começou a acontecer ao seu redor. Pássaros começaram a voar em círculos sobre ele, em perfeita sincronia, mas não parou por aí. Logo, cães e gatos apareceram seguindo o ciclista como se estivessem sendo comandados. Todos os animais se moviam juntos, sem hesitar, como se estivessem sob o controle daquele homem. Era como se ele tivesse algum tipo de ligação com todos os seres vivos ao redor. Um dom que ninguém conseguia explicar. Número 12. Homem move caminhão com as próprias mãos. Um morador caminhava pela rua quando viu algo que parecia impossível. 2 caminhões estavam bloqueando a via. Um deles tentava sair, mas não havia espaço. A maioria das pessoas simplesmente esperaria ou procuraria outro caminho. Mas não esse homem. Sem dizer nada, ele caminhou até o veículo e com as próprias mãos começou a puxá-lo. Isso mesmo. Ele arrastou o caminhão e o deslocou para o lado, liberando a passagem. As pessoas que assistiam tudo de perto ficaram boquiabertas. Como alguém comum conseguiria fazer isso? A força dele parecia coisa de personagem de quadrinhos, mas estava tudo ali, registrado por câmeras. Número 13. Figura misteriosa salva pedestre de atropelamento. Era noite, e um pedestre atravessava a rua quando 2 carros surgiram em alta velocidade, vindo direto em sua direção. Sem tempo para reagir, ele se preparou para o pior. Mas, num piscar de olhos, uma figura vestida de preto apareceu do nada. Essa figura agarrou o pedestre e o puxou para o outro lado da rua, salvando sua vida por questão de segundos. Não parecia uma pessoa comum. A silhueta lembrava um super-herói, ágil, forte,
como se tivesse sido enviada ali só para protegê-lo. Todos que presenciaram ficaram paralisados, sem saber o que dizer. Um salvador misterioso, real e impossível de esquecer. Número 14. Mãos que brilham em azul. Enquanto tirava fotos de um casal, um fotógrafo percebeu algo muito estranho. Um homem parado logo atrás deles tinha as mãos brilhando em um tom azul intenso, completamente fora do normal. Assim que o homem notou que estava sendo filmado, o medo tomou conta de seu rosto. Ele saiu correndo imediatamente e o fotógrafo foi atrás. O homem passou por um ônibus e, como mágica, desapareceu sem deixar nenhum rastro, como se tivesse se desmaterializado. Muitos acreditam que ele possuía poderes que o mundo ainda nem conhece. Número 15. Senhora move objeto com a mente. Um morador caminhava por uma rua tranquila quando viu uma senhora com dificuldades. A bolsa dela estava caída a alguns metros de distância. Pensando em ajudar, ele se aproximou, mas o que aconteceu em seguida foi simplesmente assustador. A senhora estendeu calmamente a mão em direção à bolsa, que então começou a flutuar até ela, sozinha, sem encostar em nada. O homem ficou completamente em choque, sem saber como reagir. Aquilo não era normal. Talvez ela tivesse algum tipo de dom, uma habilidade esquecida, algo que a ciência ainda não consegue explicar. Número 16. Estudante controla folhas com as mãos. Publicado em 16 de novembro de 2021, esse vídeo se espalhou rapidamente pelas redes sociais, deixando todos em choque. Um estudante caminhava pelo campus da faculdade quando percebeu que o chão estava coberto de folhas secas. Ao invés de usar um ancinho ou as próprias mãos, ele fez algo que ninguém esperava. Com um simples movimento, ele gesticulou no ar, e as folhas começaram a se mover sozinhas como se obedecessem a ele. Seguiam exatamente a direção que ele indicava. Parecia magia, algo saído diretamente de um filme de fantasia. E se ele consegue fazer aquilo, o que mais será que é capaz de realizar? Será que existem outros vídeos dele que ainda não vieram à tona? Número 17. Homem atravessa portal no meio da rua. Uma câmera de segurança instalada em uma rua tranquila gravava sua rotina comum quando captou algo inacreditável. Moradores caminhavam normalmente sem imaginar o que estava prestes a acontecer. De repente, um portal se abriu no meio da calçada. Sim, um portal como os que vemos em produções de ficção. E então, um homem surgiu de dentro dele. Caminhou com calma, como se aquilo fosse absolutamente normal. O que mais chocou foi sua tranquilidade, como se ele já soubesse exatamente o que estava fazendo. Isso levantou muitas dúvidas. Ele veio de outro tempo? De outro mundo? Ou talvez dos dois? Número 18. Luta com o inimigo invisível. Essa cena deixou todo mundo perplexo. Um morador estava prestes a sair de casa quando algo estranho chamou sua atenção. Um homem do lado de fora parecia estar envolvido numa briga violenta, mas não havia ninguém com ele. Seu corpo se movia de um lado para o outro, como se estivesse lutando com alguém invisível. O dono da casa ficou paralisado, sem entender o que via. À primeira vista, pensou que o homem estivesse tendo um surto. Mas quanto mais observava, mais surgia uma hipótese inquietante. E se ele estivesse lutando contra uma entidade invisível? Algo que apenas ele podia ver e enfrentar. Número 19. Mulher desaparece correndo no meio da rua. Não era um filme de ficção científica. Isso aconteceu em plena cidade na China. Um morador aproveitava a noite quando viu uma mulher correndo em sua direção. Tudo parecia normal até que a poucos metros dele, ela simplesmente desapareceu. Sumiu do nada, sem deixar vestígios. No começo, ele pensou que era ilusão de ótica. Mas ele não foi o único. Várias pessoas estavam ali e viram exatamente a mesma coisa. Uma mulher correu e se teleportou. Aquela cena deixou todos em silêncio. Ninguém soube explicar. Número 20. Carrinho de compras obedece ao gesto da mulher. Uma mulher fazia compras tranquilamente no supermercado quando algo chamou atenção. Um carrinho se movia sozinho, vindo em sua direção. Mas isso nem foi a parte mais estranha. Sem hesitar, ela fez um gesto com a mão para o lado. E o carrinho imediatamente mudou de direção, obedecendo ao comando dela. A câmera de segurança registrou tudo com nitidez. Depois daquele dia, ela nunca mais foi vista. Será que era mesmo humana? Ou seria um ser de outro mundo, com poderes que fogem completamente da nossa compreensão? Número 21. Homem some após salto na piscina. Um vídeo postado na internet deixou todos em choque. Um morador estava nadando tranquilamente na piscina de casa, aproveitando um dia comum.
Tudo parecia normal até que ele decidiu pular sobre uma boia. No exato momento do salto, ele desapareceu. Sumiu do nada. Um segundo antes estava lá. No outro, não havia mais ninguém. Nenhum respingo, nenhum sinal. E o mais assustador, nunca mais foi visto. Como se tivesse sido apagado da existência. Número 22. Mulher some em aeroporto lotado. Talvez você já tenha ouvido falar disso, mas ver é outra história. Uma movimentada sala de embarque de aeroporto mostrava pessoas circulando, conversando, esperando seus voos. Tudo ia bem, até que uma mulher caminhava normalmente quando desapareceu. Instantaneamente. Sua mala ficou para trás, mas ela sumiu completamente. Todos pararam, tentando entender o que tinham acabado de ver. Ninguém conseguiu explicar. Será que foi levada para outro planeta? Ou algo ainda mais terrível aconteceu? Só resta torcer para que um dia ela volte. Número 23. Homem voando como o Homem de Ferro. Um morador estava à beira de um lago, aproveitando a vista tranquila, quando algo estranho chamou sua atenção. No céu, um ponto se movia. Não era um pássaro. Não era um avião. Era uma pessoa. Voando. Girando. Desviando. Fazendo movimentos como um verdadeiro super-herói. No começo, ele pensou que era um reflexo de luz, mas não. O homem voava com clareza no céu aberto. Poucos segundos depois, sumiu no horizonte, como se nunca tivesse estado ali. Número 24. Trabalhador para van com as mãos. Um grupo de trabalhadores chegou a uma casa para mais um dia comum de serviço. Tudo parecia normal até que a van da equipe, estacionada na frente, começou a se mover sozinha. Os trabalhadores ficaram paralisados, sem saber o que fazer. Foi então que um dos funcionários, que estava em cima da van, fez algo impensável. Pulou no chão e, com as próprias mãos, segurou a van em movimento e a parou. Sim, ele deteve o veículo como um verdadeiro herói dos filmes. Fica difícil não compará-lo a Clark Kent, o Superman da vida real. Número 25. Esposa com língua de réptil. No dia 18 de março, um vídeo surgiu na internet começando com uma cena aparentemente comum entre um marido e sua esposa. Ele filmava a companheira, registrando um momento carinhoso, até que tudo virou um pesadelo. Enquanto ela se virava para a câmera, algo completamente anormal aconteceu. Sua língua saiu da boca rapidamente, longa e fina como a de um réptil. A velocidade e o formato eram tão fora do comum que assustaram quem assistia. A língua era quase 10 vezes maior do que a de um ser humano normal. A gravação causou um verdadeiro alvoroço. Muitos passaram a acreditar que ela não era humana. Talvez um ser reptiliano, como nas teorias conspiratórias mais sombrias. A dúvida que ficou foi: com quantos outros seres assim já cruzamos sem perceber? Número 26. Homem levanta carro com as próprias mãos. Postado em 18 de julho de 2007, esse vídeo continua sendo um mistério até hoje. Nele, um homem aparece tentando alcançar algo sob um carro, mas ele não estava se escondendo. O que ele fez logo depois ninguém acreditaria se não tivesse sido filmado. Com total calma, ele se posicionou e com as próprias mãos levantou o carro. Isso mesmo, sem ajuda de máquinas, sem truques visíveis. Apenas força bruta. E o mais impressionante, em mais de 17 anos online, o vídeo nunca apresentou indícios de edição. Isso fez com que muita gente começasse a se perguntar: será que ele é um super-humano? Sua força parecia mais pertencer a outro universo do que ao nosso mundo. Número 27. Garota-aranha escala a parede da escola. Durante um desafio entre amigos, uma estudante foi incentivada a chegar ao terceiro andar da escola. Mas havia uma regra: ela não podia usar as escadas. Todos pensavam que ela não conseguiria. Afinal, quem conseguiria algo assim? Mas ela não hesitou. Simplesmente se aproximou da parede e começou a escalar. Pulando, se apoiando, subindo com total facilidade, como se fosse algo natural. Em pouco tempo, já estava no terceiro andar. Para ela, parecia algo corriqueiro. Mas para os colegas foi um choque. Ninguém imaginava que ela tinha habilidades comparáveis às de uma aranha. Agilidade, força, aderência, ela fez parecer fácil. Número 28. Homem mais rápido que o normal. Um vídeo publicado online rapidamente chamou a atenção de todos. No começo mostrava apenas um homem correndo por uma região montanhosa. Nada demais. Mas, ao prestar atenção, algo ficava claro. Ele corria em uma velocidade completamente absurda. Estima-se que ele chegava a quase 60 km por hora. Algo impensável para um ser humano comum. Era a velocidade de outro mundo. A internet foi a loucura.
Todos começaram a se perguntar: seria apenas treinamento extremo? Ou ele era realmente um super-humano? Número 29. Homem surge de portal em transmissão ao vivo. Durante uma entrevista ao vivo com uma mulher, ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer no fundo da cena. Enquanto ela falava normalmente, um homem surgiu do nada, literalmente, saindo de um portal visível no vídeo. O mais bizarro? Ele agiu como se aquilo fosse completamente normal. Caminhou calmamente, sem demonstrar qualquer surpresa ou dúvida. Quem viu o vídeo começou a especular. Será que foi ele mesmo quem abriu o portal? E se sim, de onde exatamente ele veio? Número 30. Funcionário com poderes no escritório. Durante uma inspeção de rotina, um gerente ouviu barulhos estranhos vindo de uma sala e decidiu verificar. Ao abrir a porta, viu um funcionário irritado. Mas o que aconteceu em seguida foi surpreendente. Com um simples gesto, o funcionário fez o computador se mover sozinho, e ao perceber a presença do gerente, fez outro movimento e a porta se fechou violentamente, sozinha. O gerente não conseguiu dormir naquela noite. A ficha caiu. Aquele funcionário claramente não era uma pessoa comum. Ele tinha poderes, e agora alguém sabia. Número 31. Menina flutuando na floresta. Um vídeo enviado por um espectador parecia ter saído diretamente de um filme. Um homem estava passeando com seu cachorro pela floresta e decidiu ligar a câmera do celular. Enquanto chamava seu cachorro, ele notou algo bizarro. Uma garotinha estava flutuando no ar. Pairava com movimentos lentos até tocar o chão suavemente. Uma mulher mais velha, provavelmente a mãe, observava com naturalidade. Ao perceberem que estavam sendo filmadas, ambas se viraram e saíram rapidamente. O cachorro tentou segui-las, mas não conseguiu sentir o cheiro delas. Era como se não estivessem realmente ali. Número 32. O homem que faz fogo com as mãos. Em 6 de fevereiro de 2016, uma filmagem feita na China mostrou algo surreal. Um homem reunia uma pilha de papéis parecendo preparar alguma brincadeira, mas logo ficou claro que não era brincadeira nenhuma. Ele estendeu as mãos em direção à pilha e logo fumaça começou a subir. Em questão de segundos, os papéis pegaram fogo. Sem fósforo, sem isqueiro, apenas com as mãos. Depois disso, começaram a chamá-lo de o Homem do Fogo. Até hoje, ninguém soube explicar como ele fez aquilo. Número 33. Força invisível quebra porta de vidro. Depois que a porta de vidro de uma empresa quebrou misteriosamente, o gerente decidiu verificar as imagens das câmeras de segurança. O que ele viu foi de arrepiar. A porta se abriu sozinha, sem ninguém por perto. E logo depois, se fechou com uma força tão grande que o vidro estilhaçou completamente. Nenhuma explicação. Apenas um acontecimento que fez o gerente decidir ir embora antes que algo ainda pior acontecesse. Número 34. Sombra veloz derruba pedestre. Um homem caminhava por uma rua deserta, acreditando que estava completamente sozinho. Até que algo invisível, uma sombra translúcida e veloz, o atingiu com tamanha força que ele foi jogado no ar e girou como uma bola. A figura desapareceu tão rápido quanto apareceu. O homem ficou caído no chão, atordoado, sem entender o que o atingira. Seria um fantasma? Um espírito veloz? Ninguém sabe até hoje. Número 35. Garota surge do nada em corredor escolar. 2 amigos andavam tranquilamente pelo corredor da escola. Um deles dançava, se divertindo, mas de repente a brincadeira virou terror. Uma garota apareceu bem na frente deles. Do nada. Ela simplesmente surgiu no meio do caminho, parada, como se tivesse se materializado. Um segundo antes não havia ninguém ali. O susto foi enorme. Parecia cena de filme de terror. Ou seria algo ainda mais real? Número 36. Homem escapa de atropelamento com teleporte. Era noite. Um homem atravessava uma rua deserta quando um carro surgiu em alta velocidade, indo direto na direção dele. Parecia o fim, mas no exato momento do impacto, ele desapareceu. E instantaneamente reapareceu do outro lado da rua, ileso. Sem choque, sem marcas, sem medo. Como se teletransportar fosse algo comum para ele. Talvez ele nem seja deste planeta, porque, com certeza, humanos não fazem isso. Número 37. Criança com força inacreditável. Uma garotinha de apenas 6 anos se posicionava diante da câmera enquanto o pai pedia que ela mostrasse um truque que tinha aprendido. Ela riu, tentando segurar um garfo metálico. Na primeira tentativa não conseguiu, mas na segunda, ela o quebrou com facilidade. Um garfo de metal partido por uma criança. O pai ficou sem palavras. Aquilo não era força comum? Se ela é capaz disso agora, imagine quando crescer. Número 38.
Homem se teletransporta em biblioteca. Um vídeo postado em 6 de maio de 2013, direto da Rússia, mostrou um homem segurando um livro em meio a uma biblioteca. Nada de especial. Até que, segundos depois, ele desapareceu. Diante de todos. Simplesmente sumiu. Como se tivesse se transportado para outro lugar. O local ficou em silêncio absoluto. Ninguém conseguiu explicar o que aconteceu. Mas também ninguém pôde negar. Número 39. Homem atravessa a parede de mercado. Uma câmera de segurança instalada em frente a um mercado captou imagens impressionantes no meio da madrugada. Um homem caminhava em direção à loja, mas ao invés de arrombar a porta, ele simplesmente passou por ela. Atravessou o vidro como se fosse fumaça, e momentos depois saiu da mesma maneira. Seus movimentos não pareciam humanos. Era como observar um espírito em ação. Número 40. Aparição fantasmagórica na estrada. Em outubro de 2016, um vídeo assustador foi publicado online. Um caminhoneiro dirigia tranquilamente até que de repente desviou bruscamente para a esquerda. Algo havia aparecido bem na frente do caminhão. A figura de um homem surgiu do nada, como se tivesse se materializado no meio da estrada. O caminhoneiro tentou controlar o veículo, mas ficou em choque. Aquele ser não parecia humano. Era translúcido, sombrio, como um fantasma. Número 41. Toque salva gerente de acidente fatal. Era um dia comum do lado de fora de uma loja. Cedar Biniti, o gerente, saiu para respirar um pouco. Tudo tranquilo, até que um homem desconhecido passou e lhe deu um leve tapinha no ombro. Cedar se virou. E nesse instante, uma caminhonete branca passou em alta velocidade, com a grade de ferro balançando perigosamente. O veículo passou a milímetros de atingir Cedar. As câmeras mostraram. Se ele não tivesse se virado naquele exato segundo, o impacto teria sido fatal. Quando procuraram pelo homem que o tocou, ele já havia desaparecido. Teria sido um anjo da guarda? Um protetor desconhecido? Até hoje ninguém sabe. Número 42. Mulher com rosto que desaparece. A cena parece mentira, mas 2 câmeras captaram o mesmo evento. Uma mulher caminhava pela rua aparentemente comum, mas em certos momentos, seu rosto simplesmente desaparecia. Não havia sombra, não era ângulo. Era como se o rosto não estivesse mais ali. Quem viu, contou que sentiu um arrepio imediato. Minutos depois, um ônibus surgiu do nada e bateu exatamente onde ela havia passado. Coincidência? Ou algo muito mais sombrio estava envolvido? E então, o que você acha de tudo isso? Seriam esses casos apenas coincidências, truques de câmera ou provas de que há algo muito maior e mais poderoso entre nós? Será que estamos cercados por pessoas com habilidades que desafiam a lógica, vivendo entre nós em silêncio? Uma coisa é certa. Quanto mais essas imagens aparecem, mais difícil fica negar que talvez, só talvez, o mundo seja muito mais estranho e incrível do que imaginamos. Fique de olho, porque da próxima vez pode acontecer bem na sua frente. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!